meus amores, neste momento, nós vamos iniciar nossos estudos da última aula, né, do nosso componente curricular Política de Planejamento, Financiamento e Avaliação Educacional. E esta última aula nós iremos estar tratando do assunto que se volta para a avaliação de sistema escolar e de escola. Para tanto, vamos adentrar então ao nosso conteúdo. Assim, o que é avaliar? Diz respeito a um conjunto de ações voltadas para o estudo sistemático de um fenômeno, uma situação, um processo, um evento, uma pessoa, visando a emitir um juízo valorativo. Então, esse juízo valorativo diz respeito justamente ao processo de avaliação ao término de um estudo, né, que você faz a respeito de um fenômeno, de uma situação, de um evento, de uma pessoa, e na educação, em sala de aula, sobretudo, não é diferente. Após determinada aula que você está estudando, refletindo, emite-se, então, um valor, um juízo daquela aula exposta, né? E aí nós dizemos, então, que se faz o processo de avaliação. Então, é importante entender isso, né? O que é avaliação, que visa, sobretudo, a emitir um juízo valorativo de determinada situação estudada. Assim, emitir esse juízo é fazer distinção entre a avaliação, juízos de valor, quantificação ou notação. Supõe que uma coleta de dados e informações por meio de diferentes instrumentos de verificação para saber se os objetivos previstos estão sendo atingidos. Com relação à avaliação, em âmbito da sala de aula, sobretudo, nós podemos dizer o seguinte: existem diversas formas de avaliar, mas as mais populares diz respeito, né, às avaliações formativas e somativas. Isso com relação à questão da avaliação propriamente dita na sala de aula. As avaliações formativas acontecem durante o início da instrução, né, de quando vai se dar ali a aula, a instrução desta aula. Então, eles dão ao instrutor, que é essas avaliações formativas, o feedback necessário quanto às forças e fraquezas da sua instrução, para que ele saiba onde precisa melhorar. Avaliações somativas, por sua vez, ocorrem quando a instrução é implementada. Ela tem como objetivo avaliar até que ponto os objetivos mais importantes na instrução, no ato de ensinar, de instruir, foram atingidos. Né? Assim, percebe-se que as avaliações em sala de aula são muito importantes. Refere-se a uma apreciação valorativa sobre o evento, atividade ou pessoa, como conclusão do processo avaliativo. Refere-se à utilização de algumas formas de medida a partir de critérios explicitados previamente. Quando vai se avaliar, é importante que se esteja colocando para aquele público a ser avaliado que instrumento será usado, né? Que instruções serão utilizadas, quais os critérios para desenvolver tal processo avaliativo de forma previamente. Então, avaliar para quê? Para que devemos, então, avaliar? A diferenciação entre a avaliação do sistema e a avaliação do aluno. Então, é importante fazer essa distinção. Segundo Casasus, 1997, deve ficar clara a distinção entre a avaliação do sistema educacional e a avaliação que se faz do aluno. Então, a avaliação que fazem os organismos internacionais e os sistemas nacionais de mediação dos alunos.
Sistema escolar e escola. Tem como objetivo fazer um diagnóstico, avaliar então o sistema escolar e escola, demonstra então que se tem como objetivo fazer um diagnóstico mais amplo do sistema escolar e do conjunto de escolas em âmbito nacional ou regional, visando a reorientar a política educacional, a gestão do sistema e das escolas e a pesquisa. Então, avaliar para quê? Quando se volta para essa questão de avaliar o sistema escolar e escola, é ter como objetivo esse diagnóstico, até mesmo para saber até que ponto pode se estar melhorando a questão da política educacional que se volta para a escola, para o sistema escolar e escola. Duas modalidades avaliativas são importantes, na verdade. Devemos, então, refletir sobre a avaliação institucional. É uma função primordial do sistema de organização e gestão dos sistemas escolares e das escolas. A avaliação acadêmica ou científica visa a produção de informação sobre os resultados da aprendizagem escolar, em função do acompanhamento e revisão das políticas educacionais do sistema escolar e das escolas, tendo em vista formular indicadores de qualidade. Então, a avaliação institucional ela fica a cargo primordial do sistema da organização e gestão dos sistemas escolares e das escolas, enquanto que a questão acadêmica, que é a avaliação do processo de aprendizagem ou científico, visa a produção de informações sobre os resultados da aprendizagem escolar em função do acompanhamento e revisão das políticas educacionais do sistema escolar e das escolas, tendo em vista formular indicadores de qualidade. Então, muda-se as políticas, os paradigmas educacional, e aí esta avaliação acadêmica vai possibilitar perceber até que ponto as políticas educacionais estão realmente efetivadas nas escolas e até que ponto a aprendizagem escolar está, de fato, acontecendo e o que pode ser melhorado. Então, a partir de indicadores de qualidade, que são as avaliações que se voltam a nível nacional, né, para detectar a questão da avaliação do IDEB. A justa medida da eficácia das escolas está no grau em que todos os alunos incorporam capacidades e competências cognitivas, operativas, efetivas, morais, para a sua inserção produtiva, criativa e crítica na sociedade contemporânea. Então, avaliar é justamente tornar possível que o ensino seja mais eficaz, que o ensino possibilite desenvolver competências cognitivas, operativas, efetivas, morais, por parte dos alunos, que todas as instruções ali colocadas para os alunos no ambiente escolar possa, de fato, dar subsídio para os alunos a ter uma visão mais crítica, a se tornarem mais criativos dentro de uma sociedade contemporânea. Então, é importante estar avaliando o sistema educacional e a escola para saber se o processo de ensino-aprendizagem permite o desenvolvimento das capacidades e competências cognitivas de forma satisfatória do alunado. As reformas educativas mundiais e a avaliação dos sistemas de ensino. As políticas educacionais em âmbito internacional passam por intensas mudanças, visando ajustá-las às demandas da atual sociedade, que se volta para a questão do capitalismo, conforme necessidades e realidades de cada país. Então, os sistemas do ensino, eles precisam serem desenvolvidos, e as políticas educacionais em âmbito nacional, elas vão possibilitar ajustar as demandas educacionais ao sistema capitalista, que é justamente o sistema em que os países, a maioria dos países, sobretudo o nosso, está inserido. Então, as políticas educacionais, elas são adequadas a esse sistema educacional, conforme a necessidade e a realidade de cada país.
A adesão às reformas educativas. Inglaterra e Estados Unidos. Início dos anos 80. Então, a Inglaterra e os Estados Unidos adentraram a questão da adesão às reformas educativas nos anos 80. A Espanha e Portugal em 1986. França em 1989, México 1992, Argentina 1993 e o Brasil de 1978 a 1998. Quem financia e influencia a questão da educação, dessas reformas, do processo de avaliação educacional? É o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, Organizações das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO, entre outros. A reforma educativa brasileira ensaiou seus primeiros passos com a formação e divulgação do Plano Decenal de Educação para Todos no período de 1993 a 1994. Então, importante saber que o Plano Decenal é um conjunto de diretrizes em processo contínuo de atualização e negociação, cujo horizonte deverá coincidir com a reconstrução do sistema de educação, sobretudo básica. A avaliação global do sistema escolar é feita pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, com os seguintes instrumentos de ação: Sistema Nacional de Educação Básica, que é o SAEB, o Exame Nacional de Curso, e também o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Daí é importante, né, que possamos estar refletindo e ampliando também os estudos com relação ao processo de avaliação, sobretudo esse processo de avaliação global que se dá através desses instrumentos de ações, né, que são o Sistema Nacional de Educação Básica, que é onde vai estar avaliando a educação básica como um todo, o Exame Nacional de Cursos também, né, e esse que é de fundamental importância, aonde após a consolidação da educação básica, o aluno, através do Enem, né, da prova que se faz do Enem e de acordo, né, com a nota, pode então estar adentrando em um curso superior. Então, tudo isso é de fundamental importância, né, que a gente possa estar ampliando os nossos conhecimentos através de outras pesquisas. Mas, de todo modo, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês.